Olá, meu povo, olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema de hoje é cuidado com as suas emoções. Nós vamos ouvir um hino, depois então a palavra de Deus e a oração da fé. Vamos lá. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão vem guiar-me, Senhor. Preciosos irmãos, nós sabemos, ou nem todos sabem, que a nossa emoção, ou quando estamos emocionados, não quer dizer coração compungido, tá? As nossas emoções, ela oscila. Por exemplo, uma pessoa que está emocionada, ela pode estar irada. São suas emoções. Vamos dizer assim, para cima, emoções boas. Para baixo, emoções ruins. Isso acontece conosco porque somos seres humanos. E nós ficamos alegres, nervosos e até irados, tá? Quem que nunca ficou irado, nervoso? As situações, ela nos deixa assim. Só que São Paulo disse em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então você está irado, se acalme. Procure ficar sóbrio.
É a recomendação de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. E no versículo 7, está mandando a gente orar, tá? Lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Em outras palavras, se acalme, vigiai, porque o diabo, o nosso ou vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando você está irado, se você não se guardar, se você ir pelas suas emoções, você vai dar lugar ao diabo. E você sabe, essa é uma das ciladas de Satanás. Você vai se precipitar em palavra, né? Vai se precipitar em ações e assim fomentada pelo diabo. E ele fica na espreita. Tá bom? Agora, irmãos, às vezes, quando nós estamos em apuros e recorremos a Deus, nós também fazemos coisas usando a nossa palavra que também traz consequência para a gente. E isso falando com Deus. Por isso que em Eclesiastes 5, do 5, ou melhor, do 1 ao 5, o sábio Salomão traz uma palavra que vai nos ajudar bastante. Ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Inclusive tem um provérbio que diz assim, que se você não conversar muito, te terão como sábio. Então, você vai na igreja, você está em apuros. Primeiro, guardar o teu pé é ser reverente e sincero. Reverente e sincero. Quando você entrar na casa de Deus. E diante de apuros, né, a pessoa se precipita com a sua palavra. Então, o sábio Salomão diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então,
ele explica aqui duas coisas: sonhos, né? Sonhos e palavras precipitadas. Tem gente que é baseada em sonhos. Deus fala, sim, sobre sonhos, mas a primordialidade de Deus é falar sobre a palavra, através da palavra. E nós cremos em sonho, né? Joel 2, 28, né? 29. Nós não somos incrédulos. Mas quando a pessoa ela começa a imaginar uma coisa, tá? E ela sonha também. Ela imagina e sonha, tá? Ou sonha porque comeu demais à noite. É uma recomendação médica não jantar. Come até às 6 horas da tarde. Mas vejam bem, porque das muitas ocupações vêm os sonhos. E a voz do tolo, da multidão das palavras. Fala muito. Então, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, quando que a pessoa vota precipitadamente? Ela está em apuro. Eu falei da emoção para baixo, até aquela emoção gostosa, positiva, que você se sente cheio de fé. E você abre a boca para fazer votos a Deus, acuado, e vota sem pensar em quando você vai cumprir. Olha só o perigo. É o mesmo que comprar um carro, você está com seu carrinho bom, né? E você passa na concessionária, você vê muita propaganda, começa a ridicularizar o seu carro, rebaixar o seu carro, ao invés de dar graças a Deus pelo carro, começa a cobiçar outros carros e vai lá na concessionária. E, engraçado, o vendedor, ele é esperto. Porque se você quer comprar um carro novo ou um novo carro, certamente que ele é melhor que o teu que você tem. Então o vendedor chega até a dizer assim, ó, vai, leva, anda com ele. Anda com ele. E aquele carro seu lá barulhento, suspensão, sabe? Quando você entra no outro carro, você sente um prazer. Fica apaixonado pelo carro. Pronto, já te ganhou. Aí a prestação que cabe no bolso, a prestação que cabe no bolso. Mas aí vem o seguro, vem o IPVA, vem quebras, porque carro não é eterno, ele desgasta, tem o pneu e outras coisas. Aquilo você não calculou, não cabe tudo no bolso.
Assim é votos. A pessoa pensa na vitória somente. A pessoa pensa em sair do apuro e vota. Como eu já vi pessoas aceitando a Jesus Cristo, jogando um maço de cigarro no chão e saltando, e sapateando, e fazendo tudo aquilo, e não aparece para o batismo. Não vem ser batizado. Aquilo foi na emoção. Claro que eu não estou generalizando as pessoas que vêm em pranto, em lágrimas, compungidos pelo Espírito Santo. Já vi muitas pessoas que vêm assim, mas elas vêm realmente tocadas por Deus, ávidas, a alma cansada e encontrando sossego, alívio, descanso nos braços do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu vi pessoas, agora não, mas no meu tempo de obreiro, havia um irmão que qualquer coisa que fosse comprar na igreja, ele dava a maior oferta. A minha é tanto. Mas nunca cumpria. Nunca cumpria o que ele havia dito. Então, outra coisa, voto. Quando pagar o voto? Quando? Se você pegar 1 Samuel, capítulo 1, pega o capítulo todo e vai lendo. Vocês sabem que Ana não tinha filhos, tá? E Penina tinha, embora Eucana amava mais a Ana do que Penina. Só que Penina, ela era desgostosa também. E pessoas desgostosas, elas querem provocar os rivais. Tá? Provocar os rivais. Você encontra isso muito na internet. Pessoas invejosas de ministério, não conseguem pregar como aquele pregador e fica procurando falhas na vida dele para reprovar aquele pregador. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes quem Deus mais usa são os que têm mais problemas. Tá? Então, nós temos que agir numa balança, sabe? Uma balança. Então, normalmente, aqueles que não têm, critica quem tem e fica procurando mosca branca. Tá entendendo? Já viu mosca branca? Fica procurando para jogar sombra sobre aquele ministério. Claro, todo pastor tem que ser exemplo. 1 Pedro 5, 3. Hebreus 13, 7. Mas, às vezes, acontece com alguém devido o diabo detestar aquele ministério, porque prejudica ele. Prejudica ele. E, às vezes, quem tem a família intocável, os filhos tocando na igreja, a esposa, aquela mulher de referência, e acha-se no direito de tocar em outras pessoas. Lembrando que, diz o adágio popular, o nosso teto é de vidro. É de vidro. Eu conheço pessoas, quando os filhos estavam pequeninos,
a pessoa abria a boca no púlpito e dizia assim: se a minha mulher ou se os meus filhos se desviarem, eu desço do púlpito. Bom, ele podia descer do púlpito, fazer um púlpito sem altar, né? E aconteceu que todos se desviaram. E aí uma irmã escreveu assim: ué, o senhor não disse que se os seus filhos fossem desviados do caminho, o senhor deixaria o ministério? Então, abrindo a boca precipitadamente, baseado no seu presente. Você está entendendo? Baseado no seu presente. E tem gente que teve uma vida bem lascada, cheia de problemas, mas hoje não tem. E fica julgando quem tem. Julgando vidas que hoje é igual a que ela tinha no passado. Estão plantando. Estão plantando. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Por isso que Pedro disse na sua primeira carta 3:10, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e a sua boca não fale engano. Cuide da tua família, meu irmão. Cuida da tua família, minha irmã. Não jogue sombra sobre filhos e nem de netos dos outros. Você criou os filhos certinho, aí começa a jogar sombra dos netos. Você prejudica seus netos. Tá? Você prejudica. Então, quando pagar um voto? Quando Deus te dá a bênção. Não seja vítima de charlatões. Você tem que fazer um voto para Deus te abençoar. Mas o voto, eles pedem para pagar antecipadamente. Tudo bem se você, por exemplo, eu já vi pessoas que são vendedores. Eu conheço um amigo que, vamos supor, o dízimo dele era R$200, mas ele pagava antecipadamente R$300. E sempre superava. Mas não foi o pastor que mandou fazer isso. Foi ele mesmo, no seu coração. Agora, esse negócio de fazer um voto a Deus, não, e pagar antecipadamente, como a irmã que uma certa vez me ligou, conheci por causa disso. Ela votou R$350, mais ou menos, para ganhar uma casa, uma missionária. Se você pagar, é garantido. Aí a irmã não recebia a casa, aí a missionária começou a dar desculpa. Não, você teve algum erro. Você fez alguma coisa errada. Gente, ela tinha pago. É como a bênção de Deus a Abraão. Deus só disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Quando Abraão fez isso, foi imputado como justiça. Falei, irmã, essa mulher é uma charlatã, tá? É uma impostura, é uma mentirosa. Não se paga voto antecipado. E outra coisa,
Deus não manda ninguém votar. O voto é seu, é particular, é do coração. Então, Ana fez um voto a Deus. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem que é esse menino que ia nascer? Que ela pediu? O profeta Samuel. Nazireu. Então, vejam bem, quando que ela pagou o voto? Depois que ele nasceu, foi desmamado, aí ela levou para a casa do Senhor. Cumpriu depois que recebeu a bênção. Agora, às vezes nós votamos e nem pensamos na consequência. O caso de Jefité. Você vai ler em Juízes 11, 30 e 31. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha só. Então, Jefité, gosto de Jefité, gosto de Gideão, gosto de Davi, aleluia. Esses homens fizeram a diferença, tá? Porque confiaram em Deus. Jefité, filho de uma prostituta, para não herdar com seus irmãos, o expulsaram ele da casa. Mas quando a guerra, a mão se levantou contra eles, eles temeram e foram chamar Jefité, varão de guerra. Ele sabia pelejar numa batalha e vencer a guerra. Mas mesmo ele sendo um varão guerreiro, ele votou a Deus. Porque quando a gente vencer, nós temos que dizer assim: foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu a vitória, louvado seja Deus, toda a honra, toda a glória, ela tem que ser dada a Deus. Nós não temos habilidade, a nossa habilidade, ela vem de Deus. Por mais que eu pregue bem, por mais que eu fale bem, por mais que eu seja usado na cura, na pregação, tudo isso não é meu. Tudo isso não é de pregador nenhum. Tudo isso é Deus que tem chamado, levantado, capacitado, e a glória e a honra é do Senhor. E nós temos que se policiar para não nos mostrar ao invés de mostrar a Deus. Então, na volta, né? Se você continuar lendo sobre Jefté, Juízes 11, na volta o homem vem feliz, contente,
quem é que sai ao seu encontro? Sua filha. Talvez ele pensou, talvez ele tinha um cordeiro ensinado, criado em casa, gostava de encontrar com ele, mas sai a sua filha. E aconteceu que quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste que é dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Então, olha a sinceridade. Mesmo ele talvez precipitando, pensando em uma outra coisa, e tudo indica que foi assim, quando ela sai ao encontro dele, ele diz: eu voltei e não voltarei atrás. Não vou voltar atrás, vou cumprir. E ela disse assim: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a virgindade pelos montes. E sucedeu que no fim de 2 meses tornou ela a seu pai e o cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume de Israel. Então, muito cuidado, porque Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. Então, cuidado com as suas emoções. Seja ela negativa, né? Nervoso, ira, raiva. Estamos sujeitos a passar por isso. Mas quando estiveres desta maneira, se acalma, tenha humildade, se acalma, não se precipite. Como eu disse outro dia aqui, não tome decisões precipitadas embaixo de problemas passageiros. Pede resignação: Senhor, me dá força, porque eu sei que é o diabo me perturbando nesse emprego que o Senhor me deu. É o diabo tentando me separar, deixar meu lar sem pai, ou lar sem mãe, filhos criando sem os dois em casa. Mudando por causa de vizinhos, quando na verdade a oração da fé pode muito em seus efeitos, a oração feita por um justo. Então são coisas que damos lugar ao diabo, a Satanás. Repito, Efésios 4, 26 e 27. Então, mas também cuidado com os momentos de emoção positiva. Na igreja, quando entramos na casa do Senhor. Por isso temos que ser sóbrios. Isto é, pé no chão. Pensar naquilo que vamos falar e na consequência que vai ter quando abrirmos a nossa boca. Você quer ser abençoado? Vigia as suas emoções. Vigia o que sai da tua boca. Você vai ser grandemente
abençoado. Eu ouvi agora pouco uma pessoa dizer assim: eu tenho uma mixaria no banco. Eu tenho uma mixaria no banco. Que mixaria? Às vezes o irmão liga para a gente: pastor, eu tenho um diziminho para te passar. Que diziminho, meu irmão? É dízimo. Uma irmã corrigiu um colega para ele parar de falar minha igrejinha. Abençoe as coisas que você tem. Não é mixaria no banco. Tem gente que não tem nada no banco. Tem gente que não tem nada, vive aquele salário que dá por mês e não consegue guardar. Agora a pessoa tem um dinheiro lá no banco, chama o dinheiro de mixaria. Mixaria? Então guarde. Cuidado com o seu coração. Guarde as suas palavras. Não se precipite. Glória a Deus. Uma época eu brincava. Olha só a brincadeira. Eu brincava assim. Encontrava um colega. Como é que você vai? Rapaz, eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Quase que eu tive que vender o almoço para comprar janta. Então, olha, sai da nossa boca. Quando você abrir a boca, você esteja com o pé no chão. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Saiba o que está falando. E usa a sua boca para abençoar todas as coisas que você tem, ainda que não seja do seu sonho, mas Deus deu essa, então abençoa esta, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tenha um dia abençoado. Nós vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Irmão Moisés, peço oração em meu favor pela equipe que vou trabalhar em Santo Antônio do Aracanguá. A irmã Lúcia, a irmã Valquíria pediu oração para o seu pai, que está internado. Ela crê nas orações dos santos. Marilza, peço oração em favor de uma causa na justiça, também peço em favor de toda a minha família. A irmã Joyce Salles, peço oração pela minha casa, minha família, a luta está grande. A irmã Lúcia continua pedindo orações para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. Irmão Bruno Ferreira, peço oração em meu favor. A irmã Keila, peço oração por minha família. A irmã Valdirene, peço oração por Rafaela, que os exames que foi para São Paulo dê tudo negativo. A irmã Sandra, agradeço a Deus por tudo, peço oração por Sebastião, por libertação do álcool, cigarro e pelos trabalhos das minhas mãos e dos amigos, né? Amigo de gole. Vamos orar. Girlene Lorena, Sebastião de Barro, Leonilda Creuza Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho, Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gonçalves, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e Hugo, Tudo Garcia, e Lara e família por libertação, Anderson e família por libertação, Débora Ferreira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariana Oliveira Barbosa da Silva,
Maurício Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo de Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. da Silva, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e toda a família, Velma de Souza Cordeiro, deixa eu ler tudo aqui, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos ter uma vida de vitória, uma vida equilibrada em tudo, sem estar nos extremos da vida, mas estar sempre centralizado, porque é a maneira de sermos abençoados, é estar no centro da tua vontade, da palavra, e a dica, a mensagem na tua palavra, ela é rica, os detalhes para uma vida abençoada, de vitória, de alegria, mesmo com lutas, mesmo com batalhas acirradas, nós temos promessa de termos vitória. E o recado teu foi dado para todos nós sermos abençoados. Senhor, estende agora a tua mão para abençoar, aleluia, o irmão Alfredo Marques também, a irmã Nadir Quirino, a família do irmão Silas, o irmão Santos Rabelo, glória a Deus, a sua esposa Helena, e também, Pai, a neta da irmã Valdirene, que está internada ainda com suspeita de leishmaniose. Senhor Deus, Pai poderoso, eu rogo, Pai, as tuas bênçãos sobre todos esses pedidos de oração que veio até nós. Ainda a Glauciane Nunes, lá de Uberlândia, pede por toda a família, restauração espiritual e por ela, para encher com o Espírito Santo a cada dia. A irmã Janete Jarenco pede pelo seu pai, que Deus possa considerar o desejo do seu coração, Pai. Cada pessoa que pede, o Senhor já sabe antecipadamente e nós colocamos em tuas mãos a situação, a vida de todos eles, Pai. Do caderno, eu li apenas alguns nomes, mas eu levanto o caderno de oração para que o Senhor olhe para cada situação, cada pedido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós tivemos 46 computadores, uma média de 61 irmãos. Em Tupã, o irmão Alfredo, a irmã Miriam Araújo, o irmão Moisés, a irmã Marisa, a irmã Irene Família, a irmã Valdirene. Em Manduri, irmão Nelson, a irmã Cláudia, e saudação aí para a família do irmão Aparecido Beraldo, a irmã Nina. Saúde para vocês. A irmã em Limeira, a irmã Joyce Salles, o irmão Isaac Martins. Em Baços, o irmão Eduardo Manísia. Em Queiroz, irmão João, irmã Silene, Marília, irmã Bárbara, Pirapozinho, Leandro Argóis, Arco-Íris, Felipe Serafim, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues, Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice, Cosmo de Paulo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres, Dionísio Andrade, Placas no Pará, Janete Jarenco, São José dos Campos, a irmã Lúcia e família, Cruz das Poças, irmão Marcos e a irmã Fátima, Araçatuba, irmã Marilza, Lins, irmão Walter, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, São Bernardo do Campo, Bruno Ferreira,
Araraquara, Noêmia Gomes, Sorriso, Mato Grosso, Daniela, Osasco, Antônio Machado. Levantemos nossa mão por ele também, precisa muito da saúde. E Minas Gerais, José Figueiredo, Anápolis, Goiás, da Manqueira, Santa Teresa do Tauá, Ceará, Leonel e Amalaiane, Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros, Aracaju, Sergipe, Irmã Sandra, Uberlândia, Minas Gerais, Glaucene Nunes e o irmão Estevão em Ourinhos. Irmãos, que Deus continue vos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser, e um shalom a todos. Tchau.